Bom, pessoal, quem conhece o canal sabe que ele é basicamente sobre lâminas de aço e aços. Mas de vez em quando a gente posta alguma coisa de alimentos, preparo de alimentos e tal, ou uma ou outra curiosidade, como o caso dos pardais ou DDT. Esse é um vídeo nessa linha. E por que que eu achei isso importante? Porque está ligado à saúde das pessoas. Ultimamente tem feito muito sucesso utensílios, principalmente panelas, em aço inox. E realmente, eu não tenho, tá? Mas elas parecem ser muito boas. E panelas de qualidade, como Tramontina, Mundial e outras marcas, fazem questão de estampar nesses utensílios o aço que é usado, que é basicamente um aço inox austenítico 304 ou 316, tá? São aços com altíssima tolerância à corrosão, muito boa tolerância à temperatura e tem um custo razoável, vamos dizer assim. Então, por que que eu estou fazendo esse vídeo? Porque grupos taiwaneses, que são chineses, tá? A China continental chama Taiwan de província rebelde, mas em essência são chineses. Ultimamente têm feito denúncias que são extremamente graves, que é o seguinte: os chineses na China continental, para produção em massa, têm vendido utensílios em inox, bowls, bacias, panelas, bachelas, etc, 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 inclusive talheres, tá? Com aço inox, alegadamente grau de culinária, ou seja, grau alimentício, porém, por questão de custo e facilidade de produção, não usam nem o 304, nem o 316. Usam aços inox austeníticos, ricos em manganês. Conteúdo de manganês entre 8% e 11%. Os taiwaneses não falam por que usar aço rico em manganês, mas eu vou contar para os amigos. E qual o problema disso? O manganês, gente, é muito tóxico. E se liberado e consumido em quantidades maiores ou mínimas com constância, pode provocar sérios problemas neurológicos. Ah, Cabral, como é que eu vou saber se o aço inox de utensílio que eu comprei da China é rico em manganês ou não? Gente, basicamente, ou você tem uma machine tester, né, aquelas chamadas pistolas de teste que identificam o aço, que basicamente ninguém vai ter acesso, tá? Isso é coisa para um comércio, uma indústria, ou você pode fazer um teste de corrosão. Por quê? Porque, como eu já falei, o 304 e o 316 são altamente resistentes à corrosão, porque eles quase não têm carbono e são ricos em cromo e níquel, tá? Entre outros elementos. E aí, gente, o que que acontece? Essa vasilhinha aqui, por exemplo, é em 304, eu acho. Eu sei porque eu tenho um set completo dela há décadas. E no consultório, gente, eu uso o cavitador ultrassônico para limpar instrumental, limpar peças metálicas e outras coisas. No caso de peças metálicas usadas,
Às vezes o paciente chega com uma peça que soltou. Aí você verifica a adaptação. Às vezes, muito raramente, ela está bem adaptada, só o cimento que soltou. Às vezes ela tem pequenas falhas de adaptação, mas se for um dente, por exemplo, tratado de canal, não tem problema nenhum você recimentar essa peça usando um cimento resinoso, que vai preencher essas falhas e como ele não é solúvel em saliva, ele não vai dissolver e a peça soltar novamente. Só que o que acontece? Essas peças, quando soltam, é porque infiltrou saliva, elas estão escurecidas, estão marcadas e tal. Então essas peças eu limpo no ácido clorídrico, tá? Ficam uma beleza, ficam como novas. E o que eu faço? Eu não coloco, obviamente, o ácido clorídrico direto no cavitador. Eu coloco água no cavitador e essas cumbuquinhas dentro do cavitador com ácido clorídrico. E aí limpo as peças e volto a recimentar quando dá. Fica uma maravilha e o custo para o paciente é bem mais baixo do que fazer uma peça nova. Mas a questão é que um set dessas cumbuquinhas, que eu já uso há décadas, literalmente desde os anos 90, tá? Quando eu comecei a usar os cavitadores. Elas estão manchadas, porque, veja bem, aço inox, mesmo austenítico, ele é stainless, tá? Ou stainless. Menos manchável, não é que ele não manche, ele mancha bem menos. Então, manchadas, as que usam ácido, e eu tenho duas só para isso, elas estão manchadas, mas nunca apresentaram corrosão de verdade, ou seja, elas formaram uma patinazinha. E nunca, absolutamente nunca, mostraram nenhum sinal de corrosão. Então, é um aço inox austenítico, provavelmente 316, de alta qualidade, ocidental, certo? Outra coisa, muita gente vai falar assim, aço austenítico é não magnético. Ele é não magnético, porém, um aço austenítico, 304 ou 316, conformado, ou seja, que faz um tecido como esse e outros, que sofre muitas dobras, muita tensão, ele pode apresentar em pontos onde ele sofreu esse estresse uma ligeira reação magnética, tá? Lembrem-se, isso não é aço falsificado, é só porque ele foi exposto a tensões, tá? Então, como você vai saber se é? Você usa um ácido, pode ser um ácido mais forte um pouquinho, um clorídrico diluído, passa uma carga elétrica ali, se for um aço com manganês, imediatamente ele fica avermelhado, dá oxidação. E qual o problema disso? Esse manganês você vai absorver se você se alimentar. Cabral, mas eu não faço isso em utensílio nenhum de aço inox que eu tenho. Tá, mas por exemplo, no caso de uma panela, que vai levar alta temperatura, ou seja, acima de 100 graus, por mais tempo. Se você vai usar alimentos vegetais, que têm taninos e outros ácidos vegetais, se você vai temperar com shoyu, se você vai temperar com limão, o alimento que vai cozinhar ali, se você vai temperar com vinagre, ela não vai chegar a avermelhar, tá? Mas ela vai sofrer microcorrosões que vão liberar microquantidades de manganês. Isso, ao longo do tempo, pode vir a ser problemático. Vejam bem que eu não estou afirmando que será. Pode vir a ser. No caso dos taiwaneses, me parece que eles exageram um bocado para causar medo e cancelamento de produtos da China continental, o que é normal, são países rivais e tal,
Não tem nada de errado nesse exagero para comprometer o país concorrente ou inimigo, que no caso eles são inimigos. Mas tem um detalhe, gente. Normalmente esses produtos são muito baratos, né? Porque a mão de obra e a produção em escala barateia o produto. E se você usa um produto que é mais fácil de conformar e mais barato por quilo, você consegue produzir ainda mais barato. Tá? Então, só para não ficar um terror nas pessoas, Cabral, eu tenho um canecão de aço inox chinês, eu tenho uma cafeteira chinesa, eu tenho uma leiteira chinesa e tal, eu tenho que parar de usar porque eu só fervo leite, Não. Se você só ferve água e leite, não tem problema. 100 graus não é o suficiente para causar deterioração no aço inox com alto teor de manganês, mesmo que você ferva essa água por 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, não é problema. A temperatura de 100 graus não é problema. E por que a temperatura não passa de 100 graus? Porque a água evapora, levando o excesso de temperatura, e aquela água vai estar sempre a 100 graus. Tá? Então, não precisa pânico. Cabral, eu tenho garfos chineses, então eu como com eles. Problema nenhum. Tá? Você vai usar o garfo durante a refeição e depois vai lavar os talheres, não tem problema nenhum. Tá? É tranquilo. Agora, se você usa bowls para fazer saladas que levam muito vinagre, ou bacias para fazer saladas que levam muito vinagre, shoyu, etc., e o alimento vai ficar muito tempo nessas bacias, mais de hora, mais de 2 horas, você também não vai ver marcas avermelhadas de corrosão, mas vai haver uma microoxidação ali com microliberação. Se esses bowls são usados assim com frequência, você pode sim estar tomando microdoses de manganês. Tá? Cabral, vai dar problema? Eu não poderia afirmar, gente, porque são doses muito pequenas e todo mundo está cansado de saber que mesmo metais tóxicos ou outras substâncias tóxicas, se as doses são muito baixas, dentro de um limite de tolerância, é seguro. Várias organizações de alimento, de saúde, afirmam isso. Você pode consumir microdoses de alumínio que não tem problema. Tá? Então, qual é a questão? Você precisa parar de usar ou comprar? Não. Você só deve observar que é o seguinte: os chineses, infelizmente, são famosos por falsificações. E segundo os taiwaneses, pelos testes deles, muitas panelas e utensílios que vêm inclusive timbrado, gravado por pressão, aço 304 ou 316, na verdade são aços austeníticos ricos em manganês. Tá? Cabral, qual o problema do manganês? Gente, manganês em pequenas percentagens no aço, ele só melhora a característica de tenacidade do aço, em pouquinha coisa, mas é uma melhora que você consegue perceber. Qual o problema desses teores de 8 a 11% de manganês? Com 8 a 11% de manganês, gente, por exemplo, é um tipo de aço muito usado para... Pode ser tanto em inox quanto em aço carbono, tá? Com essa percentagem entre 8 e 11, 12% de manganês, eles conferem uma tenacidade, uma elasticidade absurda ao aço. Então, uma corrente que você vai usar para prender algo
que você não quer que a corrente arrebente, você usa um aço rico em manganês, porque a corrente vai esticar literalmente os elos, tá? E com um detalhe, quanto mais ela estica, mais dura ela fica. É uma característica que o manganês confere ao aço. Então, utensílios, gente, são normalmente folhas de aço que são prensadas nesse formato. Elas não são usinadas, elas são por estampagem, prensa, alta pressão, né, vários quilos, para dar a conformação do utensílio. É por isso que eu falei, nos pontos de dobra, dependendo do tipo de dobra e da qualidade do aço, pode ser que elas fiquem ligeiramente magnéticas nesses pontos de dobras. No aço 304 e 316, isso é muito difícil, tá? Mas em aços com menor qualidade, pode ocorrer sim, e ocorre. Então, gente, é só esse alerta, que não é para causar pânico, até porque são bilhões de utensílios mundo afora feitos com esse aço. E, na verdade, você não tem esses problemas sérios visíveis. Ah, Cabral, mas a acumulação de material tóxico, neurotóxico no organismo é a médio e longo prazo. Sim, mas isso já é feito há muito tempo, né, gente? E quem tiver acesso ao vídeo ou aos vídeos desses grupos taiwaneses, tomem sempre com uma boa porção de sal o que é dito. No caso, intoxicação de pessoas, intoxicação de animais, porque tem que ser algo assim extremamente corrosivo, com alta temperatura, para realmente levar a uma grande liberação de manganês para provocar dano, tá? Então, sem maiores conhecimentos aprofundados, eu diria que no uso rotineiro de uma cozinha caseira, mesmo que você faça saladas temperadas com vinagre e tal, se ela não for ficar o dia inteiro naquela vasilha, 2 dias, um na geladeira e tal, não teria muita preocupação não, tá, gente? Isso é mais para quando você usa uma panela, por exemplo, que você vai cozinhar todo santo dia, e vai cozinhar de tudo ali, e que pode ter vegetais que liberam ácidos graxos vegetais, principalmente tanino, que são corrosivos. Isso não seria muita preocupação. Uso de bowls, bacias, leiteiras e tal, e como eu já falei, se você vai só ferver água, esquece, tem problema nenhum não. Mas uma coisa, gente, que vocês vão perceber é que, ó, um outro exemplo aqui. Vocês estão vendo o formato da borda disso aqui? Ela sofreu uma fratura aqui e fratura aqui. Por quê? Por causa da tensão, da dobragem, da virolagem da borda, para não ficar uma borda aguda. Ela é virolada, é dobrada, e aí o aço não aguenta a tensão. Esse aço, essa caneca é chinesa, porque tem décadas também que eu comprei, mas eu comprei sabendo que eu tenho, por exemplo, canecas de aço inox, lá da década de 80, de parede grossa e tal, para tomar chopp, que é uma maravilha. É aço inox 304 ou 316, super pesada. Eu tenho um jogo, acho que de 6 delas. Só um minuto. Só para os amigos terem uma ideia do que eu estou falando. Olhem a borda disso aqui, a grossura, tá? Soldada a alça, óbvio que tem que ser, porque isso não dá para ser estampado, tá? Essa caneca é da década de 80, ela e as irmãs dela. Na época era usado para chopp. Hoje em dia a gente usa
copos Stanley, Ariel, etc. Outros que é muito melhor para conservar o gelo. Mas esse é um inox de alta qualidade, tá, gente? Até para os amigos verem pela espessura, para conformar isso, ainda mais com essa cintura aqui, isso não é fácil, tá? Então, isso é de qualidade. Esse aqui, essas canecas, a gente deve ter umas 3 ou 4 delas, é usado basicamente para ferver água, no consultório eu uso para ferver água, com ebulidor. Tem esse problema da virolagem. Isso é uma questão de qualidade do aço. Esse tem manganês? Provavelmente não. Porque se tivesse manganês, ele não sofreria fratura de estresse por virolagem, ou seja, excesso de tensão, de esticamento. Tá? Mas a questão não é essa. É que é um inox, mas de qualidade mais baixa. Tá? Só para os amigos terem uma ideia. Então, gente, uma coisa que vai ser perceptível também é que no uso, ao lavar e às vezes deixar molhada por mais tempo, pode começar a aparecer alguns pontinhos pequenos de corrosão, por falta de cuidado. Mas inox 304 e 316 são bem tolerantes a isso. Eu já diria, então, se você tem algum utensílio de inox, via de regra, é austenítico, ou seja, não magnético. E se for ocidental ou japonês, é 304 ou 316 e fim de papo. Se começar a aparecer uns pontinhos de corrosão por desleixo, entre aspas, fique com o pé atrás com esse utensílio. Porque, vocês vejam bem, décadas de uso e 0 quilômetro. E não tem esse cuidado todo. E é servido aqui embaixo, em casa, azeitona e tal, que tem uma salmoura que é corrosivo, tem tanino que é corrosivo. Fica horas, às vezes, numa festa com azeitona, com outros materiais que são corrosivos e nenhum problema, tá? Então, isso é apenas um vídeo alerta, não é para causar pânico, porque não tem motivo para pânico, a não ser que você tenha uma panela que você cozinhe rotineiramente nela, panela de inox chinesa, e que se o inox, vejam bem as condicionantes, se o inox for rico em manganês, pode sim ser um problema a médio e longo prazo, tá? Então, era só um vídeo alerta mesmo para os amigos, não é nem alerta, é mais uma informação, tá? Quem tiver acesso a esses vídeos taiwaneses, tomem com um pezinho atrás por causa dessa rivalidade entre a China insular, que Taiwan é uma ilha, e a China continental. China continental considera Taiwan uma província rebelde, ou seja, ela considera que ela é dona de Taiwan, Taiwan faz parte dela. Os taiwaneses falam que absolutamente não. Nós fugimos da ditadura do Mao Tse-tung e fundamos aqui, isso aqui é outro país completamente diferente e tal. Mas é isso. É mais uma informação para os amigos. Tomem da melhor forma, tá ok? Era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.